Olá, pessoal, como todos vocês estão? Sinceramente, espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre venho aqui trazer as minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. E essa semana a gente quer fazer um formato um pouquinho diferente para o nosso podcast, porque se tudo der certo, a gente vai ter umas pequenas mudanças, mesmo nessa reta final de quarta temporada do nosso episódio, que a gente sempre vem aqui trazer as nossas opiniões. Sejam muito bem-vindos para vocês que estão nos acompanhando tanto nas plataformas de áudio, quanto também aqui pelo YouTube. Então, muito obrigada a todos vocês que já estão nos acompanhando. Então, essa semana a gente quer fazer um formato um pouquinho diferente do nosso podcast tradicional, tá? Porque em breve a gente quer fazer algumas mudanças aqui no canal, quero estar fazendo as coisas bem diferentes por aqui. E essa é a nossa oportunidade da gente poder estar fazendo. E além disso, eu sempre peço que vocês deixem seus comentários, utilizando os comentários para saber o que vocês estão gostando. E também as suas opiniões sobre cada um dos programas, né, que a gente tem mostrado aqui no canal também. Então, sem muitas delongas, nós vamos iniciar o episódio de hoje. Porque nesse primeiro episódio, aqui a gente vai trazer a parte de indicação de séries, né? É o nosso bloco onde eu sempre venho aqui trazer ou uma ou pelo menos duas séries para a gente poder falar sobre alguns aspectos da série, o que eu achei sobre cada uma delas. E neste primeiro bloco, nós vamos falar de uma série muito curiosa que está disponível na Netflix em 4 episódios. É mais um true crime, como eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de conteúdo. Aqui a gente tem uma série que eu particularmente fiquei bem curiosa, principalmente depois que eu vi os vídeos tanto da Joyce Rodrigues, do Ler Até Amanhecer, e também do Beto Ribeiro. Só que por lá, eles fizeram essa divisão, onde em cada um dos episódios vão ser comentados casos diferentes. Então aqui nós vamos falar de Os Piores Ex, disponível no streaming da Netflix. E, gente, nós vamos combinar uma coisa, sabe? Não quero adentrar dentro de cada um dos casos, tá? Eu quero só dar mesmo o panorama da série como um todo. Se caso vocês quiserem mais informações sobre cada um dos 4 casos exibidos em cada um dos 4 episódios, tanto a Joyce Rodrigues quanto o Beto Ribeiro já tem vídeos para esses casos, tá? Fiquem à vontade para estar acompanhando eles e vendo com eles as opiniões de cada um dos casos, as premissas de cada um desses casos. Peço perdão pela minha voz também, que ela está simplesmente terrível. Então aqui nessa série a gente vê, como eu já estava comentando com vocês, são 4 casos, onde em cada um deles a gente vê alguns casos de pessoas que tiveram relacionamentos amorosos com outros, com seus namorados ali, maridos, parceiros, né? E a gente vê que em cada um deles há situações muito assustadoras. Infelizmente, a gente vê que esse tipo de situação está se tornando muito recorrente. A gente tem, por exemplo, um dos casos em que o namorado começa a perseguir a namorada e acaba tentando, né, eliminá-la. A gente tem um caso também de uma mulher que começou a se relacionar com um policial, tipo investigador particular, e ele acaba tentando eliminá-la também.
A gente também tem o caso de um jovem rapaz que acaba se envolvendo com a mulher, e essa mulher, ela fez de um tudo para poder ficar com a filha do casal que acabou vindo, nascendo, né, desse relacionamento. E também a gente tem um outro caso também de um outro homem que tentou eliminar sua namorada. Então são diversos casos aí, para que a gente possa ver como a maldade humana, ela não tem limites, tá? Principalmente assim, quando a pessoa só pensa em si, não quer saber de pensar no companheiro, e quando a loucura ela chega num ponto assustador. Então, cada um dos 4 episódios, eu vou ser muito sincera com vocês que não dá pra ver numa sentada, e alerta muito a esses gatilhos de violência, principalmente contra a mulher, tá? Contra o homem também, igual o caso do Eric, que a gente viu aqui que tem essa questão de violência contra o homem também, mas principalmente contra a mulher, em todos os casos, não só os outros citados, né? O do Eric também tem uma questão com a avó dele, a Sally, que era um amorzinho de pessoa. Então, assim, para quem tá se ligado do que eu tô falando, em cada um desses casos você vê um crime, principalmente ocorrido contra mulheres. E não tem gênero, gente, é homem ou mulher que tá aqui cometendo. Infelizmente o crime ele acontece, e em todas as esferas não tem muito o que fazer, é mesmo, né, pedir a Deus para que essas coisas parem, né, de acontecer. Então, gente, é uma série que é, digamos, com vários detalhes, e você consegue ter uma premissa do que está acontecendo em cada um desses casos, tá? É muito interessante de acompanhar para quem gosta de true crime, principalmente. Então essas são as minhas opiniões sinceras. Eu gostei da série. Não digo que é uma série que você vai vê-la rapidamente, porque eu achei os temas aqui, são variados os temas, e a gente precisa entender mesmo essa mente humana, essa maldade humana, e essa série acaba mostrando bem isso. Então, eu termino aqui essas minhas impressões sobre Os Piores Ex, e nós já vamos para a segunda indicação de série, que eu já confesso também para vocês ser uma série muito, muito, muito interessante, e uma série mexicana da Netflix, porque a gente acha que o México faz aquelas novelas somente, e tem episódios de séries excelentes. E nós vamos a um deles aqui falando, é uma das novidades do catálogo da Netflix, que é Depois do Acidente. São 10 episódios, e nós vamos falar um pouco dessa premissa da série, do que fala a série e as minhas reais impressões sobre ela. Então, depois do acidente, a gente vê o aniversário do Rodrigo, que o Emiliano e a Daniela acabam fazendo ali a festinha de aniversário. Eles vivem ali numa comunidade que tem um alto padrão, tá? E uma festa super bacana ali, divertindo, as crianças divertindo bastante. Mas, aparentemente, quando a gente vê essa festa de aniversário acontecer, parece ter um clima que é aparentemente bacana, uma comunidade que é aparentemente unida, porque nem todo mundo que convive entre si acabam gostando uns dos outros, e a gente sabe que quando envolve dinheiro no meio, as coisas são aparentemente agradáveis. E acontece que nessa festa de aniversário do Rodrigo,
tem um acidente nessa festa em que 3 crianças acabam, né, vindo a óbito, acabam vindo perder suas vidas. E aí rola uma investigação para descobrir o que realmente causou esse acidente. E as coisas desenrolam de uma forma que eu vou ser franca com vocês. Vocês vão sentar para ver essa série e vão maratoná-la assim absurdamente, porque quando a gente vê essas cenas acontecendo e quem causou realmente o acidente, o porquê que ele causou o acidente, é assim, você fica meio assim pensando, será que eles vão mesmo conseguir até chegar a esse desfecho final? E é muito interessante a forma como eles conseguem encaixar todas as peças nesse tabuleiro e você fica curioso para ver o final de tudo isso acontecer. Além também que geralmente dramas que envolvem crianças acabam mexendo muito com a gente, independente se você é ou não mãe ou pai, ou se você tem família ou não, a gente fica muito tocado, porque era uma festa em que tudo estava dando certo e de repente acontece esse acidente e que vira a comunidade de pernas pro ar. Gostei muito, né? Como eu já havia dito no início do vídeo, achei muito interessante. A premissa é muito, muito boa mesmo. E eu recomendo que, se caso você goste dessas coisas, séries, filmes de investigação, eu acho que essa aqui também você vai curtir bem também. Então, essa é as minhas impressões de depois do acidente. Estão disponíveis na Netflix todas essas 2 séries em que a gente comentou aqui. E é isso por enquanto, né? Nesse bloco. A gente finaliza esse bloco e começa então o nosso bloco de indicações de filmes. E essa indicação, aliás, de filmes da semana é mais uma indicação disponível na Netflix. Esse bloco nós falamos sempre sobre os filmes que a gente tem falado, né? A pessoa fala uma coisa e depois vai falando outra, mas enfim. Então, nesses blocos de filmes da semana, a gente vai trazer 2 indicações de filmes, né? Às vezes, dependendo, a gente traz uma. Mas são filmes que estão aí nos streams, estão nos cinemas. Então, sempre a gente vem trazer essas indicações para vocês. E na Netflix, como eu estava dizendo bem no início do bloco, mais filmes bacanas estão entrando. E eu sei que vocês gostam também de filme de terror, eu também gosto, aliás, quem cresceu nos anos 80, 90, não tem jeito, gente, é slash pra lá, slash pra cá, que a gente curtiu bastante. E não é diferente, porque aqui nós temos mais um filme de terror na Netflix. Esse aqui, eu vou dizer ele mais assim, voltado pro sobrenatural, tá? Porque a gente vê que esse aqui é um filme que, na minha opinião, tem uns clichês bem interessantes para a premissa do filme. E a gente vê muito do mesmo, porém com uma premissa, digamos, já bem comum, mas com uma narrativa que vai se desenvolvendo e vai te envolvendo de certa forma. Então vamos falar de A Libertação. A Libertação está disponível na Netflix. Então vamos trazer aqui as nossas informações, as nossas impressões sobre o que é a premissa de A Libertação, o que fala esse filme. Vamos dar as nossas impressões aqui para vocês. Então, em A Libertação, a gente vê a Ebony Jackson, que é ali uma jovem que tem a sua família, ela é mãe solo, tá? Ela tá mudando de comunidade e ela vai para essa nova casa ali na região de Indiana, onde ela vai fazer um novo recomeço para sua vida. Só que a questão é o seguinte:
o endereço em que ela escolhe fazer essa nova adaptação à sua nova vida é um endereço que eu vou dizer suspeito, porque a casa onde ela mora parece que tem assim forças de outro mundo nela, e ela vai a todo custo tentar salvar a alma, né, da sua família, porque aparentemente ali os moradores que não estão nada interessados em manter as almas deles no local mais seguro. Então é aquele filme, na minha opinião, de forças demoníacas, de coisas sobrenaturais. Aqui a premissa parecida, não vou dizer que é igual, se tem bonecos, essa coisa toda, porque não tem, mas eu lembro ele muito como Annabelle da vida, como esses filmes. É quase um filme de possessão, e ele me lembrou também aquele filme Noites Brutais, assim, umas partes dele acabei me lembrando bastante desse filme, que aliás é um excelente filme também, disponível agora no Disney Plus. E esse aqui tem muito dessa narrativa, desses filmes desse estilo. Você vai para uma casa e tem ali forças demoníacas. Eu achei tudo muito ok, muito dentro do padrão. É um filme, sim, que tem coisas, na minha opinião, muito interessantes sendo desenvolvidas, porque nesse caso aqui, como é uma mãe solo, e tem muita gente que acha que esse tipo de situação complica ou não muitas coisas, porque nessa parte, alguns pontos meio que me lembrou do Evil Dead a Ascensão, mas eu falo assim, que tem muitos pontinhos de filmes de terror que a gente já conhece e que tem esses revivals, assim, sabe? Eu gostei bastante do filme, não quero, assim, dar muitos detalhes, nem estragar a experiência de ninguém. É um filme, sim, bem interessante. Às vezes você pode não curtir, porque assim, tem muitas coisas ali que são comuns a todos os filmes nessas dinâmicas. Então, alguns desses filmes que eu falei aqui com vocês, alguns a gente tem as referências aqui no canal de outras adaptações, alguns a gente já falou sobre eles aqui, mas eu não desmereço esse aqui não. Ele tem pontos de virada, ele tem uns pontos bem interessantes e eu curti, eu acho assim que é um bom entretenimento, e essas são as minhas opiniões, tá, com relação à Libertação, disponível atualmente na Netflix. Atualmente porque a gente sabe que os streams acabam mudando os filmes e tem coisa que entra, que sai de catálogo, e é isso mesmo que acontece. Então, eu quero sempre saber os comentários de vocês, se vocês já assistiram o filme e o que vocês acharam dele também. Esse é a nossa primeira, digamos, resenha dessa primeira indicação de filme. E agora, nós vamos à nossa segunda indicação de filme da semana. Tive que fazer uma pausa aqui, me dar uma respirada, porque minha garganta não quer me ajudar hoje. Mas voltando, mais uma indicação de filme da Netflix, tá? Tá com um catálogo assim bem variado de coisas, como sempre teve. E aqui é mais um filme eu vou dizer de investigação, mas nesse caso eu vou dizer que é uma aventura. Porque aqui a gente vê, eu vou dizer assim, esse daqui me surpreendeu no quesito da premissa. Porque geralmente esses filmes assim que tem detetives, né, investigadores, ou até mesmo assim esses espiões, a gente não vê eles em início de carreira, vamos pensar assim. Porque aqui a gente vê um cara que ele é um empreiteiro,
né, que trabalha em obras, essas coisas assim, sabe? E ele é recrutado para ser um espião. Gostou da premissa? Achou que a premissa é interessante ou não? Curtiu ela? Pois é. Aqui nós vamos falar nesse bloco sobre A Liga, disponível na Netflix em filme, né? E não é Liga da Justiça, não é esses outros filmes de Liga, tá? Esse daqui é um filme em que a gente vai ver que, às vezes, estar numa profissão e continuar nela pode ser sua melhor escolha, tá? Aqui a gente vê o Mike, que ele é um empreiteiro, e aí ele é convocado ali para fazer para participar de uma missão nos Estados Unidos ali. E tem umas questões aqui que eu gostei, que é com relação assim, ele não tem nenhuma experiência nisso, é zero experiência, é como se eu e você fôssemos assim convocados para ser espião, para investigar ali alta criminalidade, assim, casos assim que são de muito perigo, e a gente tem que tentar se safar de alguma forma desse perigo. Claro, você vai ter um certo treinamento e tudo mais, mas a gente vê que Mark Wahlberg e Halle Berry vão contracenar nesse filme e mostrar que ser espião não é tão simples como parece. Então ele faz, né, essas investigações, ele participa, né, dessa missão para resolver isso aqui, só que ele é iniciante, ele não conhece nada e ele vai tentar se safar e cumprir a missão que foi competido a fazer. E aqui a gente tem cenas de diversos filmes que a gente já viu, tipo Missão Impossível, e outros filmes nesse estilo. Eu vou dizer, sabe aquela série Citadel que a gente acompanhou até aqui no canal os seus episódios? Eu vou dizer que é uma Citadel para iniciantes. Eu assim achei uma premissa bem interessante por se tratar de um espião super comum, tá? É um cara comum que se transforma num espião. Até aqueles filmes daquela série do Klinsmann, sabe? Me lembram muito aquele tipo de premissa, só que o Klinsmann tinha umas questões bem diferentes, e esse aqui não. Esse aqui é o cara super comunzão que vai tentar ser espião, gente. E é cada cena que você olha e fala assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Por que foi esse cara convocado? E o tempo todo você vai pensando nisso, mas por que teve que ser ele? Será que foi por causa do tipo de profissão que ele tem? Porque você olha e fala assim, não é possível, não, ele não vai conseguir fazer isso, não, ele não vai mexer naquilo. É um filme assim que tem cenas que você vai se segurar e vai se divertir, tá? É um filme de um entretenimento bem tranquilo. Claro que depende muito do tipo de entretenimento que você gosta, mas eu gostei bastante do filme. Achei ele para um entretenimento assim, que você não precisa ficar esquentando cabeça, não é um filme intelectual que você precisa desenvolver. É um filme bem interessante de se acompanhar. Bom, eu vou ficando por aqui, é mais uma das minhas indicações de filme da semana. Quero saber os comentários de vocês sobre o que vocês acharam sobre esse filme. E nós encerramos agora o nosso bloco de indicações de filmes da semana. Comentem as duas indicações que nós fizemos por aqui e também das séries que nós já falamos no bloco anterior, porque agora nós vamos começar com o nosso bloco de cobertura de séries. E nesses blocos de coberturas das séries da semana, a gente acompanha sempre semanalmente os episódios de pelo menos uma ou duas séries. Tô deixando os blocos mais ou menos separados assim,
para ficar mais fácil essa experiência que a gente vai falar aqui sobre cada um dos episódios da semana. Aqui, hoje, eu vou fazer um pouquinho diferente nessa semana mais uma vez. Na semana anterior a gente falou sobre o primeiro episódio de uma dessas séries e falamos sobre os 3 primeiros de outra dessas séries. E sim, eu estou falando de Cidade de Deus e também da série dos Anéis de Poder. Então aqui eu vou fazer diferente. Essa semana eu vou acompanhar, a gente vai falar aqui sobre as premissas e tudo que aconteceu nos 2 episódios de Cidade de Deus, a luta não para, tá? Porque aqui eu vejo que os 2 episódios eles acabam se casando bem dentro da problemática que a série acaba abordando, que é o início ali da rixa entre o Curió, né, que era, digamos, o chefe de todo o tráfico que estava tendo na favela Cidade de Deus até aquele momento, e o Braddock ali, o seu antes apadrinhado, que estava ali sempre com a família, que se dizia parte da família. E também algumas dinâmicas com relação ao Buscapé e a sua família, um pouquinho do passado desses 2 personagens também. E tem um ponto onde a gente vê que tem muito de o que acontece na comunidade, como a criminalidade acaba envolvendo toda a comunidade, modificando toda a vida da comunidade. Então a gente vê essas relações se desempenhando muito gradualmente para culminar lá no final, tanto do 2º quanto do 3º episódio, porque aqui a violência começa a ganhar os seus reais contornos. Lembrando que essa série aqui é muito baseada ali nos anos 90. Então, a gente tem essas premissas todas colocadas aqui durante toda a temporada de 6 episódios que estamos agora praticamente na metade, né, na meiuca da série. Então, aqui nos episódios 2 e 3, a gente entende essa questão de relações, esse sufocamento que a comunidade acaba enfrentando quando há essa disputa pelo poder. E é sempre o poder, gente. O poder, ele quando toma uma esfera maior, a gente vê que ele é muito mais poderoso, muito mais enigmático do que se imagina. Então a gente começa a ver essa relação entre o Curió e o outro personagem. Nossa, fugiu totalmente aqui da minha cabeça agora, que é o Braddock. E eles começam essa tomada e retomada ali da boca dos apês, que o Braddock era antigamente o responsável por ela e agora é o filho, né, do Curió, que é o Maninho. Acho que é isso mesmo que é o nome. E mais uma vez lembrando que essa série não é uma série baseada em fatos reais, é uma série criminal, mas que de certa forma acaba tendo a ver com diversos dos movimentos que acontecem aí nas favelas do Rio. Além disso, nos 2 episódios, a gente vê que existem algumas investigações mostrando que não só os criminosos estão por trás ali da favela, mas existem outras frentes que estão incomodando a comunidade, e existe uma jornalista querendo fazer essas investigações com essa escalada da violência acontecendo e como que o Estado quer entrar às vezes, mas ele quer entrar de uma outra forma, e às vezes não é a melhor forma para se entrar. E também a gente vê na parte do Buscapé, onde tem essa mística da mãe dele, em tentar proteger o filho de alguma forma, né, ali lendo sua sorte nos búzios ali, no tarô, mas nos búzios mesmo. E, enfim, é uma situação bem periclitante, porque o Buscapé continua tentando sair de mostrar
o lado ruim da comunidade, que é o lado da violência, ele acaba estando no lugar certo, na hora certa. Tem parte sempre que ele fala que o trabalho dele, você estar no local certo e você fazer as atitudes certas, acabam favorecendo o seu trabalho. Só que aqui, em contrapartida, a gente vê o Buscapé completamente desatenado, sem concatenação nenhuma com a sua filha, que quer ser uma cantora funk, com o seu grupo ali na favela, e é sempre citada a mesma coisa, que as roupas dela são curtas, que as músicas dela têm um sotaque mais, um palavreado mais pejorativo, mais de cunho quase sexual mesmo. Então, assim, que precisa ter essa mudança, e ela e o seu grupo muito relutantes com relação a essa mudança. Então, a gente vê essa mística da comunidade entre a vida real, a vida, digamos, da comunidade mesmo, onde tem o trabalhador comum que vai tentar sobreviver a toda forma, se virando nos seus detalhes do dia a dia. E também a gente vê essa questão da cobertura da imprensa. Às vezes a gente sabe que tem informações ali que devem ser dadas, mesmo que sejam notícias ruins, porque infelizmente nós continuamos aqui naquela questão. A notícia ruim vende, e vende muito. Infelizmente, eu e você compramos muito jornal por causa disso, por causa das manchetes, que às vezes são sensacionalistas, às vezes não são sensacionalistas. E tudo assim girando em torno da escalonada, essa escalonada, né? Minha língua travou toda aqui agora. Essa escalonada no Rio de Janeiro, na comunidade Cidade de Deus, e tudo isso que está virando esse movimento, onde quando tem aquela cisão, onde na retomada ali da Boca dos Apês pelo Braddock, então nós vamos ficar em paz agora. Não vai ter mais nada, não vai ter mais guerra, o morro vai ter tudo normal. E isso, quando a gente chega, essa paz momentânea, que é um suspense momentâneo, você vê que tudo vai dar errado logo ali na frente, para culminar no final do terceiro episódio, onde tem diversas cenas de emboscada, onde muitos inocentes acabam perdendo a vida, como aquele jovem que acabou perdendo a vida num desses confrontos, né, entre gangues, e também o que aconteceu lá no final do terceiro episódio, que eu estou super curiosa para ver o que vai acontecer nessa próxima semana. Então, gente, uma série excelente com a sua própria identidade. A gente vê muito com relação a personagens que já estiveram ali no filme, mas assim, essa atualizada neles, sabe? A série já está renovada para a sua segunda temporada. Não faço ideia quantos episódios ela vai ter, mas eu imagino que a equipe deve estar muito feliz, porque a O2 ela está fazendo, acho que é o O2 ou a X2, acho que é o X2, fazendo um trabalho de qualidade, um elenco maravilhoso, muito talentoso, com um gabarito sensacional, entre carinhas muito conhecidas e carinhas não tão conhecidas assim do grande público. É um programão de domingo, só digo mais uma vez, do alerta de gatilhos com relação à violência, tá? Tem muita cena de tiroteio, e é muito real mesmo. Eu achei muito real isso, e muito interessante de acompanhar, tá? Não é simples de acompanhar, senão, mas é muito interessante de ver essa narrativa se desnudando diante dos nossos olhos. Então, essas são as minhas impressões dos dois episódios, o episódio 2 e o episódio 3.
de Cidade de Deus, a luta não para. Tô curtindo muito essa série e recomendo, se ela for o tipo para você, recomendo que você também acompanhe e diga as suas opiniões com relação a essa série. Porque nós vamos agora para a segunda série da nossa cobertura semanal, tá? Que é também a série do Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Aqui a gente vai continuar a nossa cobertura semanal da série. E eu quero fazer mais assim, na primeira temporada, quando a gente fez essa cobertura, como estava bem no início do canal também, eu não sabia exatamente o que dizer, sabe? E aqui eu quero deixar assim, sempre essa dinâmica mesmo, com relação ao que está acontecendo na série, e dando as nossas análises mesmo com relação ao quarto episódio da temporada. Porque neste quarto episódio nós temos muitas coisas acontecendo. Tem gente que curtiu muito esse episódio. Eu particularmente, que gosto muito de fantasia, a gente vai ver a magia que ia acontecer. E eu sempre falo isso, que a gente tem que ir sempre de mente aberta, de coração aberto. Tem coisas que envolvem no episódio 3 que tem muito a ver aqui com esse quarto episódio. Eu vou dizer que os dois podem ser vistos assim, quase comunicamente, mas assim, não descarta episódio 3 e episódio 4. Isso aí eu não faço mesmo, porque a narrativa ela é bem objetiva nesse quesito. E aqui a gente vê mais uma vez os arcos, tanto em Númenor quanto também ali na floresta. A gente vê muito da magia, a gente vê aquelas árvores que são as árvores falantes, que querem eliminar as pessoas ali que estão sempre matando elas, né? A gente vê uma nova missão para o Arondir, que muita gente achou que ele estava meio largado no churrasco, mas aqui nesse episódio a gente vê muito essa questão de escolhas, consequências de escolhas. A gente vê também que tanto ele quanto o Theo ficaram muito destruídos com relação ao falecimento da mãe do Theo, que enfim, acaba deixando um vácuo na série. A gente não faz ideia como que seria o arco com ela, né? Mas realmente dá uma nova dinâmica para esses dois personagens, muito com relação também à culpa, porque eu não sei se vocês estão lembrados no episódio, mais uma vez a Esther mais o Isildo, eles ali comentando sobre algumas coisas do passado. Ela disse que estava procurando um noivo, e ele assim, vendo, né, que o Númenor acabou, os que sobreviveram digamos, a guerra ali, acabaram indo embora, ele ficou largado para trás. Então a gente vê que até essa questão da culpa, porque o tio também ficou com culpa com relação ao que aconteceu com a vila onde ele morava. Então a gente vê que isso é uma dinâmica do episódio. E a Esther acaba até comentando com o Isildo que muitas vezes o estar vivo é um presente e que isso precisa ser levado então em consideração. O episódio, pessoal acabam não gostando muito dessa parte, mas para mim não me incomodou em absolutamente nada, uma vez que um estava em luto porque a mãe havia acabado, né, de partir, e o outro carregava essa marca desse luto e relembrando o dia, né, em que ela acabou perdendo a vida. E a gente vê também o arco em Númenor, que a gente vê mais uma ascensão ao trono, né? E é interessante aqui como que os Númenóreanos são muito parecidos com os humanos. A gente vê a própria filha do Elendil se envolvendo mais na política do que na magia, vamos combinar. Ela revelando sobre a Palantir,
e a morte ali do rei e todas as dinâmicas envolvendo os Númenóreanos, que o elo dele com os elfos, que era um elo, digamos, mais mágico, e que os Númenóreanos queriam total distância, e o Pharazôn tentando ali estar no lugar que ele acredita ser dele. Ou seja, aquela mesma história de sucessão de Game of Thrones, de The Tudors, de Vikings, enfim. A gente vai vendo mais um caso de sucessão acontecendo e a Míria, coitada, numa situação que ela não tá mais enxergando, né? Porque vocês lembram lá na temporada anterior que na luta ali, na formação de Mordor, que ela acabou perdendo a visão. E assim, o Elendil tentando de todas as maneiras protegê-la, e enfim, dando muito errado. E aquela águia que os Númenóreanos acreditavam que quando ela chega, ela escolhe o seu, digamos, o soberano de Númenor. E o Pharazôn acreditando que a águia acabou escolhendo. E as roupas em que ele estava vestido o fizeram acreditar nisso. Não sei se vocês lembram da parte que ele pede a Míriel para escolher a roupa em que ela deveria vestir na sua coroação. Tudo isso tem a mística de Tolkien, isso não tem o que fazer. A gente vê muito ali sobre os grados também, né? Que seria uma outra linhagem que vai acabar a gente conhecendo mais à frente dos hobbits, tá? A linhagem mais parecida com os hobbits. E tem essa questão do estranho de que o que será que ele precisa? Por que ele precisa do cajado? E conhecemos o Tom Bombadil, que é um personagem icônico do cânone de Tolkien. Teve gente que gosta dele, tem gente que não gosta, mas não é essa a questão. Mas ele tem a ver com essa magia, inclusive com relação ao Mago Sombrio, que está ali na região em que os grados estão, ali naquele deserto de Rum, e ele meio que comanda ali. Ele inicialmente queria unir as forças dele com esse mago, porque ele acreditava que ele era o Sauron surgindo novamente. Mas a gente vê que ele também se enganou, porque ele não era o Sauron. E aí a gente vê o que ele quer realmente, né? Que ele quer dominar a Terra-média, como todo resumo. O poder de novo, a ganância de novo, entrando em ação aqui. A gente vê Eregion numa situação em que realmente como que um rostinho bonito muda as coisas. Vocês estão lembrando depois que o Sauron deixa a sua capa de Halbrand e vira a sua capa de Anatar, e todo aquele papinho que ele conta, onde esse mal na Terra-média precisa ser eliminado e ele precisa forjar os outros anéis. Gente, que papinho, né? Vamos combinar. Como um rostinho bonito faz tudo acontecer. E, cara, eu ri tanto naquela parte que o Durin acaba falando, olha, esse cara tá de zoação com a minha cara, porque o Eldon, ele não vai me elogiar. Eu ri muito daquilo. E a gente vê ali que o que essa questão de poder, de ganância, acabam fazendo com as raças também. Vocês viram que o Durin não queria mesmo que o pai fosse, mas o pai acabou indo lá para Eregion para poder ver se realmente valia a pena esse esforço, uma vez que com a formação de Mordor, a gente viu lá que a parte onde entrava a luz que trazia as plantas, as coisas lá em Khazad-dûm acabou sendo eliminada, porque foi soterrada essa parte do feixe de luz e os anãos estão ali perecendo. E o rei
quer fazer essa junção ali do seu anel, né, para que ele possa, enfim, trazer uma certa paz para o seu povo. E aí a gente vai entrar no quesito Lindon, porque não tem como a gente não colocar aqui dessa questão do confronto ainda da Galadriel e do Elrond, porque aqui a gente vê que naturalmente existe uma certa corrupção nos anéis, né, dos elfos. O Elrond acaba percebendo bem isso e ele não quer fazer parte, mas o Gil-galad dá a ele a missão. E que missão difícil, na minha opinião, porque ele era simplesmente um político, como ele mesmo disse, mas que ele precisa ser esse elo de ligação entre os seus amigos e esse grande mal que está ressurgindo na Terra-média. Então eu falo que um pouco da teimosia do Elrond em acreditar que realmente aquele sacrifício da Galadriel no finalzinho ali do episódio foi para proteger o anel, mas a gente sabe que isso pode ser o seu maior aliado, digamos assim, porque o que ele vai fazer agora que ele está com o anel dela nas mãos? Será que esse anel vai conseguir corrompê-lo? O que vai acontecer com ele agora? Será que ele vai ver as mesmas visões que a Galadriel estava vendo? E o que vai acontecer nesse novo reencontro da Galadriel e do Adar? Porque a gente já entendeu a treta toda e, na minha opinião, o Adar já sabe, tanto que ele chegou a comentar com um dos orcs lá que, mesmo ali moda, formada, bonitinha e tal, ele está preocupado porque ele acha que o Sauron não morreu. Eu fiquei com essa impressão de que ele não acredita que o Sauron morreu, que esse mal ressurgindo pode sim ser obra do Sauron. Eu fiquei com essa impressão no episódio. Então, na minha opinião, esse é o melhor episódio até agora. Onde você vê muita magia de Tolkien, você vê todos os tipos de personagem que Tolkien faz. Você vê a águia, você vê lá aquele monstro grande, você vê aquele outro da areia movediça, você vê o Beric, o cavalo que não queria ir embora de jeito nenhum, que queria o seu cavaleiro com ele. Muita gente se incomodou com isso, eu não me importei mesmo, mas tem muita coisa que vai acontecer ainda, são muitos núcleos, então dá essa confusão, mas essa divisão entre eles é uma divisão bem interessante e não me incomoda. Até estou achando esse roteiro um pouco menor, porque a história ela acontece em paralelo. Então você entende que os pontos de vista que estão ali são de momentos diferentes. Teve até me parece que o pessoal do Omelete questionando com relação assim: num período tá de dia, no outro tá de noite, no outro tá de dia de novo. Às vezes pode isso ser, né? Não tô só elogiando a série, tem pontos aqui que precisam ser melhorados. Mas até o momento eu não sinto uma falta de ritmo tão grande como era na primeira temporada. Teve sim uma mudança bem brusca, bem objetiva com relação a esses episódios, e eu estou curtindo bastante, tá? Tô achando essa dinâmica bem bacana e gosto muito dos personagens aqui apresentados. E eu, né, como eu já havia dito até mesmo no resumo, que a gente sabe que nessa temporada não só a ascensão do Sauron ia ser muito elevada, né, a potência máxima, mas também o desenvolvimento do novo Elrond. Eu acho que aqui a gente pode colocar isso, e como vai ser a Galadriel no futuro, porque
Muita gente associa ela a Senhor dos Anéis, à trilogia do Peter Jackson, mas ela era uma comandante, assim. Se você vê os livros, você entende isso melhor, e do que o anel, né, e essa influência desse anel, ela é sentida pelos elfos, porque o Sauron, ele é mais do que é aquilo mesmo que a Galadriel e o Gil-galad acabam falando. O Sauron, ele não precisa de um exército, ele precisa dos anéis. A essência do Sauron está nos anéis, tanto dos elfos como vai ser dos outros anéis que vão ser forjados. Há uma mudança também com relação aos livros, né? Mas não me incomoda nem um pouco. Para os fãs, se você for ficar olhando essa questão de mitologia, você vai ficar maluco, não vai aproveitar absolutamente nada. Eu concordo com o PH quando ele falou sobre isso. E magia, fantasia, tudo temos aqui nesse 4º episódio. Gente, então é isso. A gente encerra o nosso bloco de cobertura da semana. Eu quero sim saber a opinião de vocês com relação aos episódios apresentados, tanto aos 2 de Cidade de Deus, quanto ao 4º episódio de Senhor dos Anéis, os Anéis de Poder. E a gente vai também encerrar o nosso episódio. Muito obrigada mais uma vez para você que está nos acompanhando, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. E agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado. Não deixe de nos seguir tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube. No YouTube eu estou sempre fazendo algum videozinho para vocês por lá. Não deixe de seguir a gente por lá também. E é isso. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe o coração de cada um de vocês. Que a semana de vocês seja excepcional. E nos vemos na próxima semana, ou quando eu conseguir aparecer novamente por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.